Eu cumprimento todo o povo de Deus com a poderosa paz do Senhor Jesus. Sou a pastora Yara Gomes, pastora presidente da Igreja Evangélica Missionária Templo dos Milagres, aqui em Goiânia, Pernambuco. E nós estamos aqui nesta tarde, desejando também a paz do Senhor a todos os nossos irmãos e irmãs aqui da região de Goiânia, de todas as denominações das Assembleias de Deus, Campo do Recife, das Assembleias de Deus, Campo do Abreu Lima, da Batista Missionária, enfim, de todas as denominações, nossos irmãos e nossas irmãs, meus muito obrigado por tudo que nós temos vivido com Cristo, Estamos aqui mais uma vez, eu, você e Jesus, todos nós juntos e misturados, amém? Louvado seja Deus, amém? Vamos fazer uma breve reflexão na poderosa palavra de Deus que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 9, do versículo 51 em diante, que tem como epígrafe a seguinte frase: os samaritanos não recebem Jesus. Glória a Deus. E diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Glória a Deus. Nessa passagem, nós estamos com um estudo da parte do Senhor que fala justamente sobre esta aceitação dos samaritanos ou não aceitação dos samaritanos em receberem Jesus. Jesus era judeu, Jesus tinha seu semblante voltado para Jerusalém. Quando ele fala isso, ele quer dizer que manifestou no semblante a intrépida resolução de ir a Jerusalém. Essa frase dá início a uma seção importante do Evangelho de Lucas. Daqui até o 19, capítulo 19, versículo 27, a face de Cristo está voltada para Jerusalém. E a narrativa de Lucas é um diário ilustrado dessa longa jornada até a cruz. Ou seja, Lucas, ele retrata em todo o seu livro a jornada de Jesus Cristo. E nessa passagem ele fala sobre a questão da animosidade que havia entre judeus e samaritanos. Os judeus odiavam os samaritanos. Nós temos aqui a explicação no estudo que os samaritanos eram pessoas descendentes de casamentos judaicos mistos realizados nos dias do cativeiro da Babilônia. Eram rivais da nação judaica e haviam criado o seu próprio culto, um híbrido de judaísmo e paganismo com um templo próprio no Monte Gerizim. Nós estamos lembrados da passagem da mulher samaritana, quando Jesus chega no poço e ela, na hora sexta, exatamente ao meio-dia, ela chega lá para pegar água, porque não tem ninguém lá. Ela vive uma vida de pecado e por conta do pecado ela se escondia de viver em sociedade. E aí Jesus chega e diz: mulher, dá-me de beber. Aí ela vai e interpela ele, diz: como tu, sendo judeu, quer conversar com mulher samaritana? Aleluia, Então, essa era uma das práticas que haviam entre essas duas sociedades. Eles não se falavam. E existem aqui no estudo dizendo que por conta dessa crença deles pagã, que estava misturada, Na verdade, eles se juntaram com pessoas da Babilônia, casaram-se,
e formaram família, e aí se transformaram em samaritanos, não mais judeus puros, porque não faziam parte da mesma adoração. Eles, lá no Monte Gerizim, eles ergueram um templo e adoravam a Deus, não é, do modo que lhes era próprio. E então os judeus, como não acreditavam naquela adoração e viam o paganismo incrustado na adoração deles, dizia que a verdadeira adoração era em Jerusalém. E Jesus, quando foi se encontrar com a mulher samaritana lá no poço, né, quis deixar claro que nem a adoração em Gerizim, nem a adoração em Jerusalém estava isento de hibridismo. Não é? Todos estavam cometendo algumas atitudes que realmente não tinham nada a ver com a verdadeira adoração que Deus queria. A adoração que Deus realmente quer de cada um de nós é a adoração em espírito e em verdade. Nós podemos adorar a Deus em qualquer lugar. Não precisa estar especificamente no Monte Gerizim para considerar a adoração correta ou no templo em Jerusalém. Ok? Então, Jesus tenta quebrar esse jugo de animosidade entre os dois povos, mas ele, infelizmente, não conseguiu. Pelo menos momentaneamente ele não conseguiu. E até hoje tem muita gente lá em Israel, os israelitas, e gente que veio dessa linhagem de judeus que não se converteram ao cristianismo e judeus que ainda continuam acreditando que o Messias ainda está por vir, que ainda não aceita a forma como Jesus encara a lei judaica ou praticou a lei judaica, ok? Então vamos lá. Neste livro, essa passagem, os samaritanos, por conta dessa questão religiosa, exatamente isso, a religiosidade separava eles veem Jesus e seus discípulos, sabem que eram judeus, sabiam que era Jesus que estavam ali e simplesmente negaram pousada para eles. E esse ódio era tão grande que eram considerados pelos judeus, os samaritanos eram considerados pelos judeus imundos e odiados, que a maioria dos viajantes judeus que ia da Galiléia para Judá seguiam por uma rota mais longa a leste do Jordão para não passar por Samaria. E então, diante de tanto ódio, diante de tanta animosidade, diante de tanta rejeição, os discípulos voltam e perguntam a Jesus: Jesus, queres que mandemos vir fogo dos céus para os consumir? E aí Jesus os repreende, dizendo: vós não sabeis de que espírito sois? Pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Pois é, ninguém é obrigado a aceitar Jesus. Ninguém é obrigado a viver com Jesus. Ninguém é obrigado a acreditar no poder de Jesus. Não é? Todos nós tivemos o livre-arbítrio e temos o livre-arbítrio para escolhermos o nosso próprio caminho. E a nossa própria adoração, as nossas próprias crenças. Deus nos ama de tal maneira que não permitiu que ninguém forçasse-nos a escolher Ele, até porque isso não seria escolha. Então, é necessário que nós estejamos prontos para compreender que a religiosidade, normalmente, ela faz isso no meio do povo de Deus, inclusive. Pessoas que estão fazendo, ou pelo menos aparentemente fazendo a vontade de Deus e andando na presença dele, muitas vezes têm reações que elas não deveriam ter. Exemplo, os judeus
que andavam com Jesus, os seus apóstolos, foram instruídos por ele para que quando na aldeia ou na cidade ou no povoado que chegassem não fossem aceitos, que eles dessem as costas e batessem o pó das alparcas e retirassem-se da cidade. Né? A maldição que estava sobre a cidade sobreviria sobre ela. Não da parte dos judeus ou dos discípulos de Jesus, mas da parte da religiosidade deles, da negativa dele em rejeitar Jesus. Todos de igual modo tiveram a oportunidade de conhecer Jesus e hoje têm a oportunidade de conhecer Jesus se quiser, mas ninguém é obrigado a aceitá-lo. Né? Se nós formos religiosos, nós ficamos o tempo todo querendo bater na cabeça das pessoas com lavagens cerebrais para que eles aceitem Jesus, e não é dessa forma que as coisas elas se promovem no reino dos céus. Não é assim que se procede. Jesus, ele veio para salvar as almas dos homens, não para destruí-las. E mesmo que as almas dos homens o tenham rejeitado, a própria rejeição é quem destrói o próprio homem. Jesus não. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês com esta palavra. Creiam tão somente a verdadeira adoração está no nosso coração. A aceitação é uma escolha também nossa. Deus não força ninguém a estar com Ele, a viver com Ele e a fazer a obra dele. Sejam coerentes com suas escolhas, sejamos coerentes com as nossas escolhas e assim, certamente agradaremos ao Senhor. Deus se agrada de pessoas que são honestas consigo mesmas e com Ele. Não adianta estar com Ele também fingindo que está. Não adianta também professar o nome dEle e não estar realmente na videira. Não ser o corpo de Cristo. Ser apenas uma aparência. Os hipócritas, Jesus abomina. Então, como ninguém é obrigado a aceitar Jesus, como ninguém é obrigado a estar com Jesus, seja coerente, seja honesto com você e com Deus, e assim, que Ele te abençoe. Amém? Em nome de Jesus. Fica na paz.